Olá, está começando mais um Projetando. Vou começar o programa deixando aqui os meus contatos para que vocês possam entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida. Não tem o menor problema e eu vou adorar. E o programa de hoje será sobre paisagismo de interiores. Vou falar um pouquinho para vocês dos tipos de plantas, como utilizar, vou dar dicas super bacanas para poder vocês fazerem na casa de vocês, entendeu? No projeto, e vai ser muito legal. Então vem comigo. Gente, o paisagismo de interiores é caracterizado por aquelas plantas utilizadas no interior da residência, rodeadas pelas paredes e com cobertura, ou então aquelas plantas que circundam a residência, como é o caso daqui. Então, aquele jardim que a gente faz na área de lazer e que complementa um projeto de arquitetura também é chamado de paisagismo de interiores. Então, a gente vê que como deixou mais rico o ambiente, né? O paisagismo tem um poder disso. Ele deixa o projeto arquitetônico muito mais rico, muito mais bem elaborado, além de trazer muitos benefícios. Porque, como a gente sabe, gente, as plantas trazem de benefícios a melhoria da qualidade do ar, ela também tende a reduzir os poluentes, ela reduz o estresse, entendeu? Então, são muitas coisas. Pessoas que têm problemas de alergia, problemas respiratórios, tendem a utilizar as plantas no interior das casas, tá bom? Então, gente, quando a gente for pensar no paisagismo de interiores, a gente tem que primeiro prestar atenção em relação a alguns aspectos do local em que a gente quer fazer, né? A gente tem que tomar atenção em relação à escala do ambiente, se é um ambiente muito pequeno, se é um local maior, a luminosidade do local, se é um local de luz, assim, permanentemente durante o dia, se é um local de meia sombra ou se é um local de sombra. E se a gente tem fácil acesso à água, porque se for um local de difícil acesso à água, ou a gente vai escolher plantas que precisam ser irrigadas com menos frequência, ou então a gente tem que ter aquele cuidado diário e pensar, eu vou ter aquela dificuldade de ter água, mas eu tenho que me comprometer a molhar para poder a planta ficar bonita, né? Então isso tudo a gente pode levar em consideração. A gente vem aqui para o horto, faz uma seleção de plantas em que atendam esses pré-requisitos da casa de vocês. E essas plantas, elas podem estar em canteiros, elas podem estar envasadas em vasos, que a gente tem também inúmeros vasos bonitos, como também elas podem estar na parede vertical ou no teto verde, que também está sendo uma tendência, utilização ao invés de telhado, utilizar gramas e vegetação, né? Então, tomar cuidado. Primeiro a gente levar em conta esses aspectos para depois a gente fazer as escolhas das plantas. Então, gente, agora que a gente já sabe as características do local onde a gente vai fazer esse paisagismo, minha dica para vocês é não ficar se prendendo muito no nome das plantas e tal. A gente já sabe as características do local, então agora pense mais ou menos na característica da forma da planta. Então, porque assim você pode vir para um local, procurar um profissional e falar, eu queria uma planta assim, ou daquele jeito, e aí a gente consegue adaptar em relação à realidade de vocês. Vou dar um exemplo. A gente tem diferentes formas de planta, né? As considerações. Essa aqui, por exemplo, é uma arboriforme que a gente chama, que são as plantas que elas são semelhantes à árvore, né? Você consegue ver um caule único e aí vem a estrutura das folhas em cima. Aí a gente já tem essa daqui, que é arbustiforme, que são os arbustos que você não vê o caule estruturado, que são plantas em que ela dá um volume no local. Então, se a gente tem um canteiro muito grande, se a gente quer preencher mesmo o espaço,
o arbusto é a planta ideal, né? Esse aqui é tipo um buchinho, então ela faz esse preenchimento do local. Aí a gente tem também, em relação às formas, as rosetas, que são essas plantas como as bromélias, que tem essa estrutura parecendo uma rosa, uma estrutura de flor. Então elas são bem bacanas, porque elas dão esse aspecto de flor no local, né? A gente tem também as eretas, que são essas plantas que têm esse crescimento vertical e alongado, como cactos, aqui as espadas de São Jorge, as lanças, todas essas são plantas mais eretas. A gente tem também as rastejantes, que são plantas que a gente tem que fixar, por exemplo, as trepadeiras, fixar em algum local, alguma estrutura, para poder ela ficar presa, né? Seja numa treliça, seja numa cobertura ou nesses vasos, né? Então, você pensando assim, e a gente também tem as palmeiras, que são, a gente tem a palmeira ereca, a palmeira arrafes, e dentre tantas outras. Então, a gente pensando nas formas da planta e pensando também onde utilizar o quê e quais características dos locais, a gente consegue fazer esse projeto de interiores. E eu vou dar uma dica para vocês, gente. Tem também um aplicativo que a gente consegue tirar uma foto da planta e aí você consegue ter noção de tipo de irrigação, qual que tem que ser feita, o ideal, qual tem que ser os cuidados da planta. Isso é muito legal, porque ajuda. Às vezes você não quer pensar num paisagismo no momento, você já tem a planta em casa, mas está em dúvida. Eu vou passar para vocês também esse aplicativo, tá bom? Então, gente, o nome do aplicativo que eu falei para vocês é Picture This. Você tira uma foto da planta e ele já vem mostrando para vocês toda a descrição da planta, as características dela e como você tratar. Por exemplo, o lírio da paz é manter úmido, mas sem acúmulo de água, a luz, sombra. Então isso ajuda muito para as plantas que você já tem em casa, ou se você passar na rua e gostar de uma planta e não souber qual é o nome, é só tirar o nome dela que o aplicativo já dá para vocês, tá bom? Então esse foi o programa de hoje sobre paisagismo de interiores. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!